Olá, espectadores da Dona do Olhar Aguçado. Eu sou Juranildes Araújo, e hoje temos um episódio fascinante que vai transformar a forma de como você vê o comportamento profissional. O nosso convidado é Ícaro Martins, CEO da escola Servir, a primeira escola de comportamento profissional do Brasil. Nossa! Com formação técnica em emissão acústica e especialização em comportamento humano. Ícaro é um especialista em ajudar pessoas a desenvolver habilidades essenciais para o sucesso no mercado de trabalho. Fantástico. E nesse episódio vamos explorar como o comportamento profissional impacta a carreira e quais são as competências mais valorizadas atualmente. Prepare-se para insights valiosos e dicas práticas que podem fazer toda a diferença na sua trajetória profissional. Vamos juntos aprender como se destacar em um mundo cada vez mais competitivo. E aí, Ícaro, tudo bom? Como vai você? Tudo bem, obrigado, viu, pela oportunidade. Bom ter você aqui. Se vocês não sabem, Ícaro, eu conheço desde criança. Não é que eu estou velha, né? Eu estou uma garotinha de quase 70, mas fui amiga e sou amiga da mãe de Ícaro. Fomos colegas de escola no Santa Mar de Cantuário. Conheço a avó de Ícaro. O pai de Ícaro foi meu colega. Fui quase concubina do namoro de... Como é o nome dele, do seu pai? Timóteo. Timóteo e Sinísia, certo? Eu era vela naquele tempo, viu? Ela é mais nova do que eu era mais velha, eu estava... sempre de junto. E aí, vai para onde? Que hora é essa? Acompanhando os dois. Então, é muito bom o tempo passar, você poder estar aqui, entrevistando pessoas, falando de conhecimento, de autoconhecimento, encontrar um jovem que você viu nascer. Outro dia, entrevistei o filho dele, Ícaro Filho, que é escritor, um menino maravilhoso, que inclusive indiquei ele agora para fazer um treinamento, acho que foi ontem, foi anteontem, com o Jamie McSkill, um dos maiores do mundo em storytelling. Então, é um ajudando o outro, dando dica, incentivando. E nós estamos aqui para isso. Por isso, siga a Dona do Olhar Aguçado no Instagram, no YouTube, no Facebook, no X, no TikTok e agora no LinkedIn. E a gente vai acompanhando. Mande seu recado, diga se você gostou, do que você quer escutar, que a gente está sempre aqui. Então, vamos começar agora o nosso bate-papo com o nosso grande Ícaro. Ícaro, me conte aí, o que é comportamento profissional? Primeira linha, eu quero que você me diga. Tá, como eu disse, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade, tá bom? E parabéns pela consistência de tanto tempo, Seja né? Dando oportunidade aqui a tanta gente, tá bom? Obrigado mesmo. É meu legado que eu tenho que deixar. É, isso daí. Então, assim, comportamento é o que é o fim. É lá? Essa câmera é sua. Ah, tá. Mas pode ser aqui pode assim? Pode olhar para mim e para lá. De vez em quando, se for dar um recado para a turma, você olha para aqui. Quando for conversar comigo, você olha para mim. Beleza. Então, assim, o comportamento, eu costumo dizer que é o fim do que a gente faz, né? Então, assim, tudo nasce no pensamento, sentimento, passando pelo hábito e acaba no comportamento. E o comportamento profissional são todos esses comportamentos que a gente tem ao longo da nossa vida laboral, né? Seja empreendendo, seja trabalhando para alguém. E assim... Infelizmente, né, o comportamento é o que mais demite no mercado brasileiro. Exatamente. Por que o comportamento das pessoas, ele é sempre observado, certo? Principalmente o profissional. Ele é observado e ele é importante na carreira da pessoa. Porque assim, Jura, o comportamento é o que determina o que a gente faz, né? Então, assim, tudo está depois desse comportamento. Por exemplo, se você pede para eu, sei lá, pegar um copo, qual será o meu comportamento de pegar esse copo para você? Eu vou me levantar de bate-pronto, vou lá, ou eu vou ter várias dúvidas, vou perguntar, não vou saber que copo pegar, enfim. Então, assim, comportamento vai gerir a minha ação. É o comportamento que vai determinar se eu farei bem aquela tarefa que você me pediu, que é pegar um copo, ou se eu vou ficar batendo cabeça, de certa forma, né, em relação à tarefa que me é determinada. Então, assim, o comportamento vai gerir sempre
aquilo que eu preciso fazer em relação às tarefas laborais e na vida também, né? O comportamento, ele depende que o outro procure ter uma escuta ativa? Muito, né? Sempre. É um dos... Eu costumo dizer que um bom comunicador é o comunicador que ouve bem. Então, eu só consigo me comunicar bem com você se primeiro eu entendo a sua demanda. E como é que eu entendo a sua demanda? É ouvindo de você, né? Qual é essa demanda. Então, primeiro eu preciso escutar muito, entender o cenário, para depois sim, né, aplicar o comportamento adequado àquela conversa, àquela comunicação. Aí eu lhe pergunto, como é que eu posso melhorar meu comportamento profissional no meu trabalho? Assim, eu vou voltar um pouco para poder... Pode voltar sempre. Viu? Explicar É uma ida e volta. Porque assim, como eu disse, por que alguém chega atrasado no trabalho, por exemplo? Porque isso nasceu lá atrás. Então, assim, de repente, ele chegava sempre atrasado em determinado lugar e isso foi levado como comum. Então, ele aprendeu que chegar atrasado, o comportamento de chegar atrasado era comum e não tinha prejuízo nenhum. Então, assim, todo comportamento ele é aprendido ao longo do tempo. Ele é ensinado ao longo do tempo. E aí, a gente tem a chance de dizer, que é o que a gente faz com a Escola Servir, se esse comportamento é adequado, se esse comportamento traz prejuízos ou traz benefícios para você. Então, o comportamento está atrelado a tudo que a gente faz, sempre, né? E na carreira profissional, ainda mais, porque a margem de erro no nosso trabalho é muito pequena. Ele fica até atrelado à cultura, né? Tanto familiar, tanto a cultura da empresa, não é isso? E aí, tá sempre amarrado. Porque, vê só, alguém que não obedece hierarquia. Vamos lá, você falou de Ícaro, né? Pai, filho e tal. Imagina alguém que não teve um pai presente em casa, que não teve esse comando de ordem e tal ao longo da vida. Aí ele arrumou um trabalho agora. Aí tem alguém lá agora que tá mandando nele, faz isso, faz aquilo. Como é que esse ser humano vai reagir àquelas ordens que são ditas agora, se ele nunca teve essas ordens em casa? Então, assim, às vezes a gente tenta buscar, como é que eu vou dizer, a solução e as respostas no agora, mas está sempre atrelado ao passado. Então, a Escola Servir faz esse caminho todo de volta, né? Mostrando a quem passa pela escola que esse comportamento de hoje não nasceu hoje, está ligado lá atrás. E a gente vai ensinando isso de maneira devagar e tal, mostrando quais são os prejuízos de ter esse comportamento inadequado e as vantagens, né? De voltar a entender e mudar esse comportamento ao longo do tempo. O pai tem que ensinar o filho a delegar, tem que delegar atividades para ele, as mães também. Quando esse filho cresce, ele cresce com aquele intuito de saber delegar para o outro. Perfeito. Isso faz parte, Perfeito. eu acredito. Como a comunicação, ela afeta o comportamento profissional? Assim, eu costumo dizer que uma pessoa que não sabe se comunicar, ela não sabe, de certa forma, se portar também no ambiente de trabalho. Porque se você está trabalhando e você tem algo a dizer, se você não sabe como dizer, quem está te ouvindo não vai entender direito o que você quer. Passa a ser uma comunicação violenta. Também. E aí o seu trabalho vai ser prejudicado porque você não está sabendo se comunicar direito, né? Tanto recebendo essa comunicação quanto entregando também. As duas coisas, é uma via de mão dupla. Você passa a ter uma comunicação violenta e você não tem uma comunicação assertiva, no caso, Sim, né? Perfeito, também. O que é ética profissional e como aplicá-la? Eu posso contar uma historinha, dar um Pode, exemplo? claro. Assim, eu trabalhava para a Transpetro, alguns anos atrás. Sim. E aí, eu sou inspetor como eu botei técnico de emissão acústica, é um inspetor de emissão acústica, né? Avalia alguns equipamentos da indústria. E eu fui designado para fazer uma inspeção em uma tubulação. E aí, né, eu comecei a fazer aquela inspeção e tal. E no meio da minha tarefa, o fiscal da Petrobras, da Transpetro, foi até mim. E, pô, Ícaro, tá demorando e tal essa inspeção. E eu achei que não estava demorando, né? E falei com ele, não, tá tudo normal. Aí ele disse, tá bom. Continue seu trabalho e no final a gente conversa. Beleza. Continuei fazendo minha inspeção. Ao final da inspeção eu gero um relatório e entrego a fiscalização à Petrobras.
Aí entreguei lá. Aí ele pegou o relatório, né? Ele nem leu. Ele só folheou assim, foi até o final. Falou, rapaz. Quando chegou na conclusão... Não, aí ele leu, abriu, né, uma gaveta, tirou um outro relatório, colocou em cima da mesa e fez assim, agora eu entendi porque eu achei que você estava demorando. O relatório anterior, do inspetor que tinha feito antes de mim, tinha 10 folhas. O meu tinha 50 folhas. Então, assim, por que eu dei esse exemplo como ética? Porque o inspetor que fez a inspeção antes de mim, ele não foi ético. Porque era um trabalho longe, era um trabalho que ele só, assim, como é que eu vou dizer? Não tinha fiscalização. Era ele que olhava, ele inspecionava e no final ele apresentava o relatório. Só que depois de anos, né, que é a periodicidade daquela inspeção, depois de algum tempo, um outro inspetor foi lá e mostrou que ele não foi um profissional ético. Que ele não falou tudo o que deveria falar sobre aquela inspeção. Então, assim, ética profissional é simples. É quando você é sincero, é quando você faz o que tem que fazer, independente de estar sendo vigiado ou não. Isso é fantástico, né? A ética é uma coisa assim que eu sou fantástica. É um acordo, é tipo assim, no trânsito. Qual é a ética do trânsito? É você respeitar, é você parar no sinal vermelho, é você só seguir no sinal verde. Ética é um acordo... Parar no amarelo. Ética é um acordo social, onde todo mundo combinou que todo mundo fará determinadas coisas. E quando eu não sou ético, eu passo no vermelho, eu posso bater em quem está vindo de lá para cá. Maravilha. E quais são os erros assim, mais comuns no comportamento profissional? Assim são tantos, viu? Mas assim, eu vou citar alguns. Esse que eu falei de não respeitar a hierarquia. Sim. É tão comum esse, sabe? Quantas vozes a gente já ouviu ao longo do tempo de que meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, meu chefe não me dá oportunidade, meu chefe é mal comigo. Só que a gente não entende que a gente trabalha primeiro pra gente, sabe? Não tem essa coisa da empresa, não. Primeiro é pra você o trabalho, sim, né? Primeiro você faz pra você, a empresa recebe o seu trabalho e assim segue. Então, assim, não respeitar a hierarquia é um dos... Falta de planejamento, falta de organização. Não respeitar o horário do outro, né? O horário do demais outro, horário, demais horário. Horário, assim, horário é uma coisa que a pessoa se acostuma a se atrasar, se acostuma a fazer errado. E assim, Jura, por que tudo isso acontece? Sabe por quê? Porque tem uma galera repetindo o padrão. Exatamente. O meu amigo paradigmas. O meu amigo que estava lá naquele trabalho e que me recebe, quando viu um comportamento adequado meu, ele disse, que é isso, rapaz? Você puxa saco do seu chefe? Aqui ninguém faz isso, não. Então, você, quando faz o que é certo, é confrontado pelo errado ao longo do tempo. Então, você precisa ter discernimento para entender, que é o que a Escola Servir traz. Ela traz a visão do que é certo primeiro, para você. Você agora viu o que é certo. Aí a gente começa a apontar as desvantagens do errado, mesmo ao longo do tempo, e as vantagens de você começar a fazer certo. Mesmo todo mundo dizendo para você que é errado. Aí eu costumo dizer, olhe para quem está lhe dizendo que é errado. O dedo podre. E olhe o resultado de quem está lhe dizendo. É só isso. Às vezes a gente fica ouvindo muito uma pessoa sem olhar o resultado da vida dela. Olha essa pessoa que está lhe dizendo que é errado fazer. Qual é o resultado que ela tem na vida ao longo do tempo. Quantos profissionais a gente já viu dizer assim, ó, o cara é tão bom tecnicamente, mas não para em trabalho nenhum. O cara entra entendeu? Então o cara é bom demais, mas ele se acha tão bom que não é suficiente para ficar em lugar nenhum. Tudo isso é comportamento. Mais inteligente do que o outro, que ele faz mais do que o outro, mas ele não fica em canto nenhum, ele está sempre na pior. E ao longo do tempo, infelizmente, o tempo dirá a ele que ele não foi tão bom assim com ele mesmo. Exatamente, porque primeiro a gente tem que ser bom com a gente, para depois a gente ser bom com o outro. Primeiro a gente tem que gostar da gente, para depois nós gostar do outro. Perfeito. Se você não se ama, você não tem condição de amar seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa, ninguém. Você tem que ter aquela questão, eu gosto de mim, eu me amo. Aí eu tenho capacidade para amar o mundo. Eu acredito que o trabalho certo precisa ser feito, então eu faço. E aí eu começo a, sem querer fazer, só porque eu quero fazer o meu bem, eu começo a pegar todo mundo ao redor também, igualzinho ao amor. Exatamente. Fazer o que é certo vai contagiando as pessoas. Exatamente. E fazer o que é errado vai contaminando também, né? É o que eu chamo de dedo podre. Sempre pois é. Quando tem um dedo podre ali, uma laranja podre no meio das outras, ela vai, daqui a pouco você perde todo o cesto de laranja. Pois é. E para desenvolver as habilidades interpessoais, o
que é que o Servi vem fazendo? Na verdade, a gente já formou 2 turmas, sabe? A gente teve uma porta aberta pelo Vale da Bênção, uma igreja aqui de Camaçari. Sim, eu conheço. Que eu, né, vendi o projeto lá para o atual apóstolo e ele comprou. E a gente fez as 2 primeiras turmas lá. E foi assim magnífico, porque a gente pôde falar de tudo que a Escola Servi fala, né? Desde a pessoa entender ela, por que você pensa o que você pensa? Por que você pensa que seu chefe é mau? Então a gente faz essa abordagem com a pessoa. A gente explica por que essa construção de pensamento foi tida. A gente fala sobre emoções, a gente fala de tudo, da construção do comportamento. Fala da dor do indivíduo. Fala de tudo um pouco. Então, assim, a gente já conseguiu transformar dezenas de pessoas com os 2 treinamentos. A gente tem dado até alguns depoimentos, né, nas nossas redes sociais de uma mulher que trabalha na prefeitura há 20 anos, formada em várias coisas, que ela diz assim, ó, esse treinamento foi maior do que as minhas faculdades. Sabe por quê? Porque as minhas faculdades me deram técnica. Agora, esse treinamento me deu o que faltava, assim, que era aplicar minha técnica da forma correta. Como a gente disse, né? Quantos técnicos são bons e por conta dos seus comportamentos, né? Definham as suas vidas ao longo do tempo. Então, ela disse, aqui eu aprendi a juntar um bom comportamento, né? Alinhado a tudo que eu sei. E eu ouvi isso, né? Depois de uma funcionária de 20 anos e tal. É. Então, a gente conseguiu. E a gente vem nessa batalha, porque quando eu falo da Escola Servi, todo mundo diz, pô, Ícaro, existe uma demanda gigante. Realmente, tem tanta gente sendo sabotada pelo seu comportamento. Existe. Então, a gente vem, né, na luta. Eu falei, a gente tem um interesse em fazer um podcast para falar sobre isso. Enfim, a gente está só iniciando essa jornada da Escola Servi para poder ajudar os profissionais aí, em Camaçaria, principalmente, depois pelo Brasil. A inteligência emocional, como ela se relaciona com o comportamento profissional das pessoas? Eu costumo dizer que se você não usar sua inteligência ao seu favor, ela pode roubar de você aquilo que você sonha. E vou dar um exemplo. Você começou a trabalhar hoje e aí você fechou com você que vai comprar um carro no final do ano. Você tem um bom salário, tá tudo ok e tal. E aí você começa. Aí no meio do ano, seu chefe acordou virado. E encontrou você pela frente lá, no dia ruim dele, sabe? E aí ele disse um monte de bobeira. O dia que ele estava menstruado. Pois é. Ele disse um monte de bobeira. E você, por não ter inteligência emocional, devolveu. Mas quem é o chefe? É ele. E aí naquele dia ele mandou você embora. Porque você não teve inteligência emocional para entender que era ele e não você. E aí você perdeu a chance de ter o que você combinou com você, que era o seu carro no final do ano. Então a inteligência emocional rouba de você a oportunidade de você conseguir aquilo que você quer, que a gente também aborda dentro da Escola Servi, né? Que é você lidar com isso. Tem uma frase tão famosa que diz que importante mesmo não é o que fazem com você, é o que você fazem com o que fazem com você, né? Então é sobre isso, inteligência emocional. As pessoas precisam começar a entender que quando elas trabalham, elas têm alguém para poder te dar o comando. Sim. E com o tempo ela tem que aprender que ela já tem um comando, que ela não precisa estar... Que todo dia alguém lhe cobre algo para fazer. Você tem que ter a responsabilidade de dizer, esse é meu trabalho, então eu vou fazer ao pé da letra para não precisar que toda hora meu chefe me chame. E o colaborador fique naquela agonia porque foi chamado a atenção. Eu sou uma pessoa de quase 70 anos que eu procuro fazer tudo certinho para ninguém me chamar a atenção. Sim. E eu não gosto de chamar a atenção. Quando eu venho a chamar a atenção é porque eu já prestei atenção, já prestei. A minha inteligência emocional fez, ei, está na hora de você agora sentar e chamar para conversar. E a gente precisa fazer isso. Perfeito. A gente não pode... Se você deixar passar, a empresa tem prejuízo. Sim. O funcionário fica desconfortável, o colaborador ou o parceiro que trabalha com você. Sim. E termina tendo uma desconstrução. Então, na empresa, o que a gente precisa é estar construindo. Eu digo todo dia que tem uma coisa assim, não tem coisa mais gostosa na vida do que você trabalhar com felicidade. E a gente precisa ensinar as pessoas a trabalhar com felicidade. E eu acredito que o Servi, ele tem essa missão de preparar as pessoas para trabalharem com felicidade, seja lá com o que for. Perfeito. É como eu falei, é sobre a gente.
Porque se eu faço bem feito, eu trabalho para você. Agora, se você me dá uma tarefa, eu sou comprometido com aquela tarefa, eu faço com excelência aquela tarefa, eu ajudei você? Ajudei. Eu fiz para você, eu fiz para mim e automaticamente eu fiz para você. E é isso que os profissionais não sacaram ainda. Eles acham que é sempre para a empresa, é sempre para o chefe. E aí quando eu digo, não, você está fazendo para você. Quando eu chego num lugar, por exemplo, a gente chega num lugar que tem uma atendente maravilhosa. Ela atende super bem. A primeira coisa que eu penso sempre é, rapaz, eu vou levar essa mulher para trabalhar comigo. Eu também faço isso. Não é assim? Eu vou levar essa pessoa para trabalhar. Então, ela está se vendendo com o próprio serviço. Exatamente. Então, o trabalhador, o profissional, ele se rouba pensar que é para o outro. Não, não. É para você. Você trabalha para você. Você está construindo a sua vida através do seu trabalho. E se aquele lugar não vai te comportar, é só questão de tempo, não se preocupe. Se você ficar bom o suficiente para aquele lugar, um outro lugar bom vai lhe chamar. Vai te levar. Não deixe de fazer com excelência o que você faz, nunca. E o que ele precisa aprender é receber o feedback de forma construtiva. Perfeito. Porque uma crítica nem sempre ela é destrutiva. A crítica ela vem geralmente de forma construtiva, que a gente pode fazer uma reflexão, parar para pensar o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso aprender. O que eu posso dizer ao outro que ele também se melhore? Tem uma frase que diz, para quem quer aprender, até uma folha caindo ensina. Então, a predisposição de aprender, mesmo que a crítica não seja construtiva, você aprende na destrutiva, digamos assim. Sabe? Tudo pode lhe ensinar quando você quer aprender. Então, tem até uma dica que eu dou, viu, Juranice? Que é assim, começou o trabalho, uma coisa que quase ninguém faz. Uma semana, vá no seu superior direto e peça um feedback a ele. Pergunte a ele como é que eu fui na primeira semana, só isso. Você já vai se destacar no meio de um monte, Exatamente. Porque ninguém faz isso. Então ele vai, essa pessoa está querendo mesmo parar aprender. E olhar para ele nos olhos. Como assim? Você quer um feedback? Ninguém nunca me pediu isso. Então você já se destaca só com uma pergunta. Como é que eu fui na minha primeira semana? Como é que eu estou? Não é? Como é que tá? O que é que tá faltando? O que é que você esperava? É sobre isso. É sobre você querer fazer melhor. É sobre você querer fazer parte desses 10% que não é demitido, né? Como diz o número lá. Que 90% é demitido pelo comportamento. 10 não são. Quem são esses 10? São os que fazem esse tipo de pergunta. Aí eu te pergunto assim, quais são as características de um bom líder? Assim, compromisso, sabe? Um bom líder tem comprometimento. Um bom líder abraça a missão. Assim, e para você ser líder, você não precisa liderar as pessoas, não. Você pode liderar só o seu trabalho. Próprio. Então, se você tiver compromisso com você e com o que você faz, você já é um bom líder. A primeira coisa que a pessoa precisa é saber liderar a sua vida. Sim. No momento que você lidera a sua vida, você se lidera, você tem capacidade para liderar outras pessoas, outros grupos, e aí você tem uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. É até filosófico isso. Eu vi uma vez um cara falar na internet, viu? Que quando você tem esse poder em si, você transborda. Então, é exatamente o que você disse, que ele disse lá. Quando você se você lidera a esse ponto, você começa a liderar sem nem sentir ao lado. Porque você é dono de si mesmo. É sobre isso. É por isso que eu digo a todo mundo que eu sou dona de mim. É a dona do olhar aguçado. Desde menina que eu digo, eu sou dona de mim. E sou a dona do olhar aguçado. E o network, como ele se relaciona assim, com o comportamento profissional? Eu costumo dizer que é um tripé de um bom profissional. Que é o que o rapaz estava falando aqui na estante, sabe? Que é um bom currículo, porque é ele que vai apresentar e levar você para um ambiente de trabalho, né? Aí você não me conhece, você vai olhar o meu currículo. Então, se eu tenho um bom currículo, se eu tenho muitas qualificações, certificações, eu vou ser contratado. O outro é o network. Porque se você não conhece muita gente, se você não se relaciona com muitas pessoas, a quem você vai entregar esse bom currículo? Então, network é uma das pernas desse tripé. Que a outra que a gente comentou no instante é o comprometimento, né? Se você tiver uma boa qualificação, uma boa apresentação, se você tem um network muito grande e se você é um profissional comprometido, você está na frente de muita gente. Tenho certeza disso. Isso é verdade. Você tem que estar procurando assim se organizar. Sim. Para estar em todos os ambientes. Sim. Eu estou na igreja, eu estou fazendo minha parte social. Perfeito. Eu estou fazendo minha parte no trabalho, certo? Eu estou fazendo minha parte com minha família.
e as coisas começam ao seu redor a dar certo. Tem que ser visto. Sabe o que o doutor Liquidin estava dizendo, né? Eu coloco às vezes lá, eu faço uns vídeos e tal, e eu coloco lá. E eu digo para muita gente, amigo meu, não adianta só ser um bom profissional. Você precisa mostrar que é um bom profissional. O que adianta você ser um bom profissional e você trabalha só com meia dúzia de pessoas? Só essas meia dúzia de pessoas sabem que você faz um bom trabalho. Então, se você tem a oportunidade de mostrar que faz um bom trabalho, mostre seu bom trabalho, fale sobre o seu bom trabalho. As pessoas precisam saber o que você faz, né? Para você ampliar essa sua rede de network e ter outras oportunidades além daquela. Inclusive, hoje você tem o Instagram, que quando você faz entrevista com uma pessoa, no meio da entrevista você pergunta, você tem Instagram? Tenho. Aí você vai olhar, você vai ver se a pessoa está lá sem camisa, se a pessoa está lá de biquíni. Aí tem essas coisinhas assim, que você olha assim e você não vê assim que há uma riqueza de conhecimento na pessoa, a não ser mostrar o que é ou o que não é. Sim. Então, isso tem influenciado muito dentro das empresas. Tem gente que não acredita. Vem, você tem... O menino outro dia disse a mim assim, moça, você está me entrevistando, mas eu não posso mostrar meu Instagram. Eu perguntei, por que, meu filho? Porque a senhora não pode ver meu Instagram. Aí eu dei um sorriso e falei assim, mas eu já vi. Quando você me encaminhou o currículo, eu fui até seu Instagram e eu já vi. E eu acho que se você quiser trabalhar, você precisa mudar ele correndo. Por isso, isso e isso. Olha, estou sendo sua amiga. Estou dizendo o que é que você precisa melhorar. E o que é que o Instagram entrega na lata? Comportamento. Exatamente. Lá você se comporta como se ninguém estivesse te vigiando, digamos assim. Ali é você. É um BBB. Ali é você. Então, quem é você? Seu Instagram você? diz. Né? Exatamente. Como é que a cultura organizacional ela influencia o comportamento dos funcionários, dos colaboradores? Ela é o grande norte. Se não vem de cima, eu não consigo, só através dos meus profissionais, ter uma empresa forte. Eu preciso ser exemplo. A cultura organizacional precisa nortear tudo que é feito dentro da empresa. Porque não adianta nada eu exigir do meu funcionário um ótimo comportamento se eu, como chefe, não tenho um bom comportamento. Se o dono da empresa não tem um bom comportamento. Então, é o que norteia tudo dentro da empresa. Porque a cultura, você está dentro da visão, você está dentro dos objetivos, Perfeito. Você está dentro de todo o contexto da empresa, da sua responsabilidade. Sim. Ela está ali viva. E quando você tem uma cultura dentro da empresa, você tem muito mais facilidade de você tocar a sua empresa. A empresa que não tem cultura, hoje, elas estão mortas. Sim. É a mesma coisa assim, a empresa tal não participa das redes sociais. Não vende no e-commerce. Prepara que daqui mais 2, 3 anos ela não vai existir mais. Sim, é isso mesmo. Entendeu? E assim, a gente fala, às vezes as pessoas não entendem, né? Fala cultura de empresa e tal, o que é isso? Não, são valores, são Exatamente, princípios. princípio e Quais são os valores e princípios que você acredita dentro da sua empresa? Isso é a cultura da sua empresa. É como uma casa, uma família, né? O filho dizem que o exemplo arrasta, né? Numa casa, então o que o pai faz, o filho vai fazer. Numa empresa, é a mesma coisa. O que o dono faz, deixa claro para os funcionários o que eles podem fazer também. A gente olha assim e vê a questão da humanização. Há uns anos atrás, no tempo da ditadura, eu, sua mãe, a gente trabalhava de uma forma, uma empresa boa, que tinha bom salário, tinha tudo, mas não existia uma humanização do chefe para o colaborador. Sim. Se a menina chegasse com cólica ou chorasse, a chefe vai dizer assim, quando você chegar aqui, chegue sorrindo, deixe todos os seus problemas atrás da porta da sua casa. E isso não existe mais. Não. Hoje você tem que abraçar as pessoas que chegam na sua empresa que você contratou, certo? Sim. No momento que a pessoa chega que você sente com um semblante triste, você tem a obrigação de perguntar, tudo bem? O que está acontecendo? Claro. Você está doente? Você está com fome? Em sua casa todo mundo está bem? A gente tem que criar esse hábito. Sim. Da questão, porque isso é humanização. Não é chegar e dizer assim, você chegou com problema, leva para sua casa, larga atrás da porta, porque aqui você chegou para trabalhar, não é por aí. Parecendo que são duas pessoas, né? Não, parecendo que você está lidando
É que você pegou essa pessoa e dividiu. Tem uma série agora que chama Fratura. Eu te atrapalhei, não foi? Não, eu que achei interessante. Não, e fala exatamente isso. O que é a série? Você coloca um chip na sua cabeça, que você entra no trabalho e esquece da sua vida pessoal. Não vale a pena. Entrou na vida pessoal, esquece do trabalho. Comecei a assistir agora, o nome da série é Fratura. Não acabei de ver ainda para ver o resultado final disso. Mas não tem como separar o ser humano. O ser humano que eu sou em casa, eu sou no trabalho. Ué, Exatamente. como é que eu vou arrancar a cabeça? O nome da série é Fratura. Eu me fraturo para ir para um lugar? Não. Então as empresas entenderam isso uma hora, que o ser humano é um só. Então se ele está bem em casa, ele vai estar bem no trabalho. E se ele está bem no trabalho, ele vai estar bem em casa. Mas aí eu vou polemizar a coisa com você, porque a legislação trabalhista hoje, você tem o funcionário de carreira que você contrata e você tem as empresas parceiras. Sim. Nas empresas parceiras que você terceiriza, você tem liberdade de ligar, de perguntar, de pedir informação, de dar. Você pode. Mas, no seu funcionário que você contratou, que ele é CLT, Sim. você não pode ligar para ele fim de semana para fazer uma pergunta. Você não pode ligar depois de 20 horas ou depois de 19. Sim. Então, fica uma questão difícil. Porque às vezes eu tenho uma clínica médica, eu estou com a enfermeira de plantão, a outra deixou algo trancado dentro do armário. E eu fico lá desesperada, eu como enfermeira-chefe, onde é que tá, fulano deu plantão, o último foi dela. Eu posso ligar para ela para perguntar, por que não? Sim. Plana, esse material assim, você deixou aonde? Que a gente está procurando aqui, é uma emergência e a gente não tem. Sim. Mas para a legislação hoje, isso é uma coisa que tem dado, como é que diz? Tem entrado em confronto com várias pessoas. Sim. Então, você deixa de ter aquela conexão com o seu colaborador. Por conta das leis. Por conta das leis, que isso prejudica. Sim. É a mesma coisa que eu digo assim, você está infeliz, não aceita ter um patrão, abre uma empresa e vai ser patrão. Vai ver que o negócio Eu buraco é mais acredito que o embaixo. Servir pode trabalhar, inclusive, com isso. Sim, eu costumo dizer que o servir não é só para quem trabalha CLT, não. Porque o empreendedor tem funcionário, que são os clientes. Né? Você presta serviço para os clientes também. Então, você aprende como se comportar para os seus clientes também. Exatamente. Então, é uma via aberta. Só que, em relação a isso, a gente passa um pouco aquém, mesmo sabendo o que é lei. Sim. Por quê? Porque se você está lidando direto comigo, eu sou seu funcionário, só que eu sou um cara que vou além da lei, eu quero ser um profissional, assim, acima do que estão ditando como regra, você vai poder me ligar. Sim. E você vai ter a certeza que isso não terá implicação legal nenhuma, Sim. porque você já sabe que eu sou um profissional diferente. Exatamente. Então a gente está, fora desse olhar da lei, sabe? A gente quer além desse olhar. A gente quer, independente da lei, ser um profissional diferente no mercado de trabalho. E esse diferente, ele vai ter oportunidade de mercado, porque Sempre. ele passa a ter confiança por hierarquia. Sim. Ele passa a ter um olhar diferente do chefe para ele, Perfeito. do colega para ele, do supervisor para ele, e aí ele tem a oportunidade de voar dentro da empresa, pegar aquele aviãozinho e... O ano passado, o chefe, meu ex-chefe da empresa que eu saí, eu pedi para sair, eu achei uma oportunidade melhor na empresa que eu estou hoje, e pedi para sair. O ano passado, o dono da empresa me ligou, me convidando para ser sócio dele na empresa que eu saí. Pois é. Então é sobre isso que você está dizendo, sabe? Então assim, ele viu em mim, como profissional, como colaborador dele, um profissional confiável ao ponto de ser sócio dele. Então é isso que as pessoas se perdem, sabe, Jura? Ao longo do tempo. Eles acham que está trabalhando para os outros. É o que eu disse no início. É sempre pra gente, a gente está plantando pra gente. Eu acho que o funcionário hoje, ele tem que parar de olhar o patrão como um diabo. Se não tem patrão, não tem trabalho. Não tem emprego, não tem trabalho. Porque o empresário é aquele que se joga ao desafio. Sim, perfeito. Que ele luta para manter aquela instituição. É quem paga os boletos, é quem paga os impostos, é quem paga a folha.
Se ele quer ser empregado também, larga ali, ele vai desempregar todo mundo e vai ficar todo mundo a ver navios. Sim. Então, o empresário, ele tem que ser respeitado. Ele pode ter um funcionário, ele tem que ser respeitado. Ele pode ter 1.000, 2.000, ele tem que ter o mesmo respeito. Perfeito. Certo? Apesar de que a gente vive num país que olha para o empresário e eu para o empresário como bandido. Mas o próprio empresário é que gera renda. A riqueza do nosso país. É que gera a riqueza do país para poder o Congresso Nacional estar lá, todo mundo de boa, Sim. vivendo bem, os municípios, os estados. Tudo aquilo ali vem da indústria, vem do comércio, vem do serviço. Perfeito. Entendeu? Então, isso tem que ser olhado e tem que ser dito mesmo. Sim. Isso é uma crítica construtiva. Que as Claro. pessoas passem a ter um olhar de não olhar o patrão como um bandido. O patrão é aquele que Bom vai ajudar isso. você a levar a comida para casa, que vai levar o dinheiro para você pagar a sua universidade, que vai levar o dinheiro, ajudar você a ganhar o dinheiro para você se vestir bem, andar bem, ter seu perfume, sua roupa, viver bem na sociedade digna, sem precisar de dizer assim, eu estou com a cuia na mão esperando que o governo me dê, porque eu não quero trabalhar, porque eu não quero ter um patrão. E uma pergunta que fica clara, e se você for o patrão, você será esse mal também amanhã? Não é? Exatamente. E se amanhã for você o patrão, você será esse mal também? Exatamente, é uma Né? pergunta fantástica, Não é boa? entendeu? Aí eu lhe pergunto assim, um profissional, uma postura de um profissional, pode impactar a carreira dele? Cada profissional é a sua própria marca. Ele pode Todo mundo tem que ter uma marca, não tem pra onde correr. Eu, como trabalhador para uma empresa, eu sou a minha marca. Tudo que eu faço congruente, de positivo, eu elevo o valor dessa marca eu no mercado. E tudo que eu faço de errado como comportamento, eu abaixo o valor dessa marca eu. Então, nós somos a nossa marca no mercado. Se todo mundo enxergasse e entendesse isso, ia só ter bons comportamentos, ia só fazer coisas positivas. Porque cada coisa negativa que você faz, você diminui seu valor no mercado. Exatamente. Entendeu? E tem aquela questão, né, uma pedra preciosa, ela às vezes ela é rústica, mas essa pedra ela pode ser trabalhada, ela pode vir a ter um valor maior, ela pode vir a ter um brilho maior. Então, nós, enquanto seres humanos, nós temos nosso brilho, Sim, mas nós também precisamos lapidar o tempo todo. o tempo todo para poder você ter seu brilho próprio. Sim, E no seu brilho próprio, você pode passar brilho para outras pessoas. é isso aí. Não é verdade? É o que você falou no instante, né? De transbordar no outro aquilo que você Com faz. certeza. Não tem jeito. Me conte aí, o que é o dress code? O que é dress code e como ele pode aplicar ao comportamento profissional? O que é o quê? Dress code. Dress code? Dress Não code. faço ideia. Esse negócio em inglês assim eu não sei. Tem nada não, a gente sou corta, brasileiro a nato. gente corta. Eu também sou brasileira nata. Mas o que é dress code? A pauta veio da produção de lavou. É? Dress, eu sei o que é dress code, mas não dá para destrinchar agora, mas eu lhe mando mais tarde. Mande. Ele Eu está aprendo, eu trabalhando aprender. dentro do comportamento humano. É. Às vezes é só uma nomenclatura, É né? uma nomenclatura, é. Sim, entendi. Como desenvolver assim, uma mentalidade de crescimento no trabalho? Porque tem pessoas que não gostam de trabalhar, não tem aquela mentalidade de trabalho. Como a Servir pode desenvolver essa mentalidade de crescimento de trabalho a uma pessoa? Posso dizer uma frase assim, meio chula, Pode, sim. Mas Aqui a gente que- pode tudo. mas que vai representar muito essa pergunta? Sim. É assim, ó. Seja o otário hoje, para ser o esperto amanhã. Sabe por quê, Júlio, eu tô dizendo isso? Porque todo mundo que faz o que é certo hoje é tido como o besta, é tido como o puxa-saco, é tido como o otário da vez. Quantas vezes eu já ouvi isso ao longo dos meus 20 anos no trabalho? Entendeu? Você para que, Ícaro, isso? Larga de ser otário. Pois é, mas aí o tempo vai determinar que o otário de hoje é o esperto de amanhã. Então, o que fica é, você quer ser o esperto amanhã? Então seja o otário de hoje. Sabe? Faça o que você tem que fazer. Faça diferente do que todo mundo está fazendo e não está tendo resultado. É sobre isso. Pague o preço para fazer diferente. Pague o preço para ter o que você de verdade quer lá na frente. O que é que você quer de verdade? E aí você se deixa levar pelas vozes que estão sendo ditas aí para você. Ah, não faça isso, não faça aquilo.
puxa-saco, não, irmão. Olha o que você quer, foca no que você quer e segue. Assim, paga o preço em ser diferente. Sabe, eu acho que tudo que a gente puder dizer aqui, Jura, vai se resumir a isso. O que é que você quer? Não, eu quero ter uma casa bacana. Então, irmão, você tem que ser um trabalhador bacana. E o que é ser um trabalhador bacana? É fazer o que você tem que fazer. Sempre. E ir melhorando. Assim, e não é porque você é bom hoje que você será bom amanhã. Você tem que ir evoluindo junto com a sociedade. Exatamente. Aquilo que eu disse ali fora. Ah, hoje eu sou um bom técnico. Beleza. Isso não garante que amanhã eu também serei. Eu preciso estar evoluindo junto com as coisas. Por exemplo, hoje eu aprendi muito sobre a internet. Então eu consigo me vender mais do que colegas meus. Sabe, tem, dezenas de colegas meus muito melhores do que eu tecnicamente. Só que eu aprendi ferramentas que me fazem me vender melhor do que eles. Então eu sou mais visto do que eles, que são melhores tecnicamente do que eu. E tá tudo bem. A gente precisa evoluir junto a esse ponto, sabe? E o coach profissional, como ele pode ajudar nessas questões todas? A escola servia um pouco um coach profissional, porque a gente fala sobre comportamento. E você vai ter, se não for uma escola, um profissional específico para lhe ajudar. Por exemplo, agora, você falou, eu lembrei, eu estou com um professor meu da academia, que eu estou mentorando ele, porque ele quer deixar de ser professor e abrir sua própria academia. Então a gente tem encontros, não usei essa palavra de coach, mas é um pouco isso. A gente tem encontros quinzenais onde eu vou orientando ele do que fazer ao longo do tempo para conseguir o que ele quer. Então um coach profissional é um pouco isso, né? É você que já passou por um lugar, poder ajudar outras pessoas que querem passar também, né? Então essa é a função do coach, é poder orientar a pessoa a sair, né, como dizem, do ponto A e chegar no ponto B. A Serviço já pensou em criar um banco de emprego? Já. Imagina só se eu tenho 50 pessoas que passaram pela escola Servir e agora se comportam de uma maneira muito melhor do que todas as outras e até do que elas mesmas antes. Aí agora eu tenho 50 profissionais prontos para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente está só começando, mas eu já vejo a escola Servir como um portal para qualquer profissional. Pode ser garçom, pode ser engenheiro, a gente está falando de comportamento. Eu tenho um médico, infelizmente, que tem comportamentos que são inadequadíssimos Sim. com seus pacientes. Então, a escola Servir serve para qualquer tipo de profissional. Então, imagina se eu tenho, saindo da escola Servir, a certeza de profissionais com comportamentos adequados. A gente já pensou e faz parte do nosso objetivo lá na frente, sim. Eu acredito que a Servir, ela trabalha os benefícios de um comportamento profissional positivo para toda a equipe que está com ela. Está com ela, não é isso? Perfeito. E para todas as áreas de atuação também, porque comportamento é desde o garçom, como eu disse, né, ao médico, passando por todas as áreas. Comportamento determina se você será um bom profissional o tempo inteiro. Tecnicamente só já passou. Hoje em dia, as pessoas contratam, olha o que você me disse no início, eu olho o Instagram da pessoa. Você vai olhar o que da pessoa? Você vai olhar o comportamento da pessoa, Sim. não é? O currículo te mostrou o que ela sabe tecnicamente. Agora, e como é essa pessoa? Aí eu vou lá olhar. Então, você vai olhar o comportamento. Então, o comportamento hoje é determinante. Esse número, eu não me canso de repetir, demite 90% dos profissionais no mercado. Comportamento. Interessante. A diversidade, como a diversidade influencia o comportamento no trabalho? Você diz a diversidade no sentido cultural? A diversidade no sentido cultural. É, sim. Assim, só faz somar. Porque quanto mais experiências eu tenho, e diferentes, maiores são as possibilidades de eu ter decisões assertivas, né? Então, um exemplo só. Se eu estou numa estrada e eu vejo de longe algo que parece ser uma caixa, sei lá. Só que quando eu chego perto, é um cachorro e não era uma caixa. Se eu já tenho uma experiência de ter vivido e passado por um cachorro ao longo da minha vida, eu de longe já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que desviar, eu tenho que ir para cá, para lá. Então, quanto mais pessoas com pensamentos diferentes e conhecimentos diferentes numa instituição, mais rica será a minha empresa. Então, a diversidade, no meu ponto de vista, só faz contribuir num todo. E a diversidade de gênero?
Também, não tem problema nenhum. Traz também experiências, sabe? Assim, os preconceitos estão em cada um. E isso passa longe da escola servir, sabe? Dessa coisa de discriminação. É uma escola que abraça todo mundo. Não, discriminação não existe isso. Ótimo. As pessoas são seres humanos como todos nós. Todo mundo é igual aqui. Todo Parabéns. Mundo né? Não tem essa coisa de separação. Não né? pode. Minha empresa também não tem. Não pode ter. A gente não tem. A gente abraça todo mundo. Foi competente. Pois é sobre deu isso, conta né? do recado, tamo juntos. É profissional? É profissional, tamo Então, juntos. pode vir. O que é feedback 360 graus e como utilizá-lo? Não sei. Não sabe? Vamos polir essa. Esse, como é? Esse pessoal lá tá Bom, antenado. Precisa me é. ensinar mais também. Tô aprendendo mais com esse pessoal aí. Isso viu? aí é bom pegar depois, que é interessante. Mas eu acho que deve passar pelo aquilo que a gente falou de você pedir, né, esse feedback de maneira constante, né? Se é 360 graus o tempo inteiro. É. Mas eu não tenho Mas isso aí a certeza. gente corta. Como preparar uma avaliação de desempenho e de alto desempenho? Assim, passando pelo comportamento é fácil. É você entender qual é, primeiro, as atribuições daquele profissional e saber, dentro daquelas atribuições, o que é importante para que aquele profissional tenha dentro da sua empresa. E aí você vai criar uma lista de atribuições ali, de pré-requisitos que ele precisa ter, para você avaliar se ele tá cumprindo com as atribuições como você espera ou como a empresa espera que ele faça. Eu acho que é um pouco isso. Vai de cada função essa lista aí, né, de atribuições e de competências que ele tem que gerir. Vocês trabalham com o DISC hoje, aquele programa DISC? Não, a gente sabe o que é, mas a gente não trabalha com Trabalha DISC. DISC é interessante, que você trabalha a comunicação, você trabalha a Sim. pessoa que eu mesmo sou aquela pessoa que eu sou de fazer. Aí você tem o introspectivo. Sim. Ele tem uma série de questões que eu acho que ele é bem interessante para ser trabalhado. Que é o analítico, O analítico. né, e que passa pelos perfis de O comportamento. executor. Sim, Eu é mesmo o sou perfis. executora e sou comunicadora. Sim, Mas todo ser humano tem um pouquinho de cada. Sim. Um a mais, outro menos. perfeito. Para o projeto de vocês, eu acho que seria perfeito E quanto vocês mais a gente- começarem a trabalhar, porque é interessante. E quanto mais a gente Porque você entende, faz uma né? descoberta fantástica. Sim, perfeito. É isso mesmo. E quanto mais a gente entende o perfil do outro, mais a gente respeita o outro dentro do perfil, né? Exatamente. Por exemplo, o perfil analítico, ele é introspectivo, ele gosta de números e tal, e ele não gosta de ele aparecer. gosta de analisar. Ele não gosta de aparecer. Então, de repente, você quer promover numa reunião, quer que ele fale para 1000 pessoas, convidou a pessoa errada. Errado, exatamente. Então, você está certíssima. Eu acho que o dentro do servir ia cair como uma luva. Sim, perfeito. Então, a dica que eu estou dando para Sim, vocês, perfeito. certo? Agradeço. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi delicioso. Você que está aí nos escutando, nos siga no Instagram, no Facebook, no TikTok. O que foi? Vou ter que refazer. Porque ela tem que olhar pra essa. Essa aqui descarregou a câmera. Vai de novo. O final é? É, só o final. Mas Olha pra cá. até ali foi, né? Foi. Aqui foi. Olha pra cá. Olá, estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi um bate-papo fantástico. O Servir está aí em Camaçari para ajudar vocês. Procuro servir. Eu vou pedir a Ícaro aqui que ele deixe o Instagram, que deixe o contato, certo? Porque vale a pena trabalhar esse comportamento. O mercado está aí. Estamos recebendo aí grandes empresas para Camaçari. E vocês que estão aí, que querem ser CLT, precisa se preparar. E você que quer abrir sua empresa também, pode passar pelo Servir para poder aprender toda essa autointeligência e aplicar também na sua empresa. Então, nos siga no Instagram, mande seu recado, diga o que você quer escutar, que nós estamos aqui para responder, trazer você e dizer assim, faça sua crítica. Diga se você gostou, se você não gostou, diga o que você quer escutar. Então, estamos encerrando esse programa, agradecendo a toda a nossa equipe, agradecendo a presença de Ícaro, dizer que ele volte sempre e agradecendo a você que está aí nos escutando. Beijo no coração, diga aí, Ícaro, aonde a turma pode lhe encontrar aí? Aqui. @Escola Servir no Instagram e no TikTok também. Tá lá, estamos assim com dicas
profissionais de comportamento profissional o tempo inteiro para você. E eu vou entrar no TikTok também para servir. Para curtir o serviço. Ícaro, muito obrigado. Viu? Foi muito bom. Que é isso, obrigado Volte mesmo. sempre. Tamo junto. Que a casa é nossa. Tá bom? Tá bom, obrigado.